Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Queremos ler Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 a seguir. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho, ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Bem, nós queremos falar hoje sobre os males do evangelho sincretista. A partir da década de 60, 70, 1960, 1970, desenvolveu no Brasil o que os estudiosos chamam de a terceira onda do pentecostalismo, que foi um movimento que tem sido chamado de neopentecostalismo. O neopentecostalismo, que ganhou forças no final dos anos 80, 90, e vem dominando, em vários aspectos, o cenário religioso no Brasil. Uma característica marcante desse movimento é exatamente o que nós podemos chamar de evangelho sincretista ou de sincretismo religioso. O que está acontecendo no meio evangélico nos dias de hoje? Esse acontecimento, ou estes acontecimentos, têm deixado muitas pessoas perplexas. A confusão na realidade é geral. Há práticas em igrejas evangélicas que estão infundindo elementos culturais e religiosos de diferentes cultos. Já podemos inclusive detectar o evangélico espírita, num culto que mais parece uma sessão espírita do que qualquer outra coisa. Temos evangélicos que creem em simpatia, em benzedeiras, prática que era comum entre os católicos romanos. Nós então podemos observar que essas práticas elas vêm se acentuando. Este acentuamento dessas práticas favorece o que nós podemos chamar de descaracterização do evangelho. Podemos dizer então que os evangélicos, ou uma grande parte da igreja evangélica no Brasil, está perdendo a sua identidade. A alegação é de uma busca da renovação da igreja. Nessa busca de uma renovação da igreja, muitas comunidades têm perdido os seus referenciais, têm perdido a sua identidade com práticas absurdas, antibíblicas e que na realidade só trazem confusão. Surge então um evangelho muito estranho. O que nós podemos observar então nos dias atuais? Essa descaracterização do evangelho é exatamente em função de elementos que são inseridos no culto evangélico, ou pelo menos dito como evangélico, que não estão de acordo com o que as Escrituras prescrevem em relação ao culto. São o que nós poderíamos chamar de muleta da fé. A confusão então está generalizada, né? As pessoas hoje elas não sabem mais o que está acontecendo exatamente no meio evangélico. Esta confusão é em função inclusive motivado pela pluralidade das igrejas evangélicas que surgem a cada dia no Brasil. A confusão cresce então em face dessas diversas igrejas ou dessa diversidade, além das práticas realizadas por elas. Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 1, a partir do versículo 3, ele disse: pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. A confusão então se estabelece quando nós não sabemos quem somos e não sabemos também o que fazer. E é isso que está acontecendo no meio evangélico. Inclusive, pessoas decepcionadas com igrejas evangélicas. São pessoas que receberam a promessa de que teriam tudo, a cura da doença, o emprego, a prosperidade, e que hoje estão percebendo, inclusive, o engodo dessas promessas. Se fosse permitido denunciar essas igrejas ao Serviço de Defesa do Consumidor, certamente
estariam entupidos com denúncias de propaganda enganosa. Para que a confusão não se estabeleça na igreja evangélica, é necessário então entender que a vida cristã ela não está baseada numa teoria em mil especulações. A vida cristã ela se inspira no caminho e também na prática de Jesus. Portanto, o que nós observamos nos dias atuais? Nós observamos, e isso se instalou na igreja evangélica, gerando consequentemente o caos, algumas práticas. Essas práticas normalmente são inseridas no culto, normalmente com o nome de campanhas. Essas campanhas foram engenhosamente colocadas no número 7, né, porque o número 7 prevalece na Bíblia, já envolve um elemento místico em relação ao número 7. Normalmente as campanhas são de 7 dias. Aí entra os muros de Jericó, as pedras de Davi, o sal grosso. Hoje já se fala em kit da beleza da rainha Esther, a rosa de Saron, a campanha da rosa de Saron. Alguns elementos, alguns objetos se tornam objetos místicos no culto evangélico. O lenço, o chapéu, o óleo, a vassoura, a toalha. O que são estes elementos? Estes elementos, eles são, na realidade, muletas da fé. O que é uma muleta? Você só utiliza uma muleta exatamente quando a sua perna ela está com um problema. Você precisa de um apoio. Esses elementos introduzidos no culto é uma muleta da fé. Nós precisamos crer unicamente no Senhor Jesus. Nós não precisamos de muletas da fé. Nós não precisamos de objetos, nós não precisamos de determinados elementos para despertar a nossa fé no Senhor Jesus. Bem-aventurados que não viram e creram, é o que a Bíblia diz em relação a isto. Portanto, quando nós depositamos a nossa fé em tais objetos e em tais práticas, nós estamos usando muletas da fé e, consequentemente, estamos retornando às práticas medievais. Foi o período do medievalismo que essas práticas foram entrando na igreja e que a reforma protestante ela combateu de forma veemente. A Bíblia, portanto, ela condena a prática sincretista. No texto que nós lemos, Deuteronômio 18, 9 a 14, a Bíblia diz que deveria a nação de Israel ter cuidado, pois para onde ela estava indo, a terra prometida, eles deveriam rejeitar tais práticas como adivinhadores, agoureiros, encantadores, feiticeiros, necromântios, mágicos, enfim, eles deveriam ter Deus como o único Senhor e deveriam ser um povo diferente dos outros povos. Além disso, o sincretismo ele também foi algo claramente proibido nas Escrituras. Segundo Crônicas 33:6, a Bíblia fala sobre Manassés, que era filho de Ezequias. E exatamente a Bíblia fala sobre ele, introduzindo práticas sincretistas na nação de Israel. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria e tratava com necromantes e feiticeiros. Outro exemplo foi Salomão, em 1 Reis 11, 4 a 5, a Bíblia diz que ele, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses. Mateus 6, 24, Jesus disse que não podemos servir a dois senhores. Portanto, o evangelho sincretista, na realidade, ele é uma descaracterização do evangelho. Como é que se processa esse evangelho sincretista? O evangelho sincretista ele é muito favorável no Brasil porque o brasileiro ele é místico por natureza. A nossa própria composição étnica brasileira, cultural, ela favoreceu a isto. Os índios, os negros e também os brancos, cada um com suas características culturais próprias, e isso foi os elementos que contribuíram para a nossa formação ética. Por isso o brasileiro ele é místico por natureza. As igrejas que aderem, portanto, a tais práticas, elas estão utilizando a linguagem do mercado. Ou seja, se o povo quer isso, é isso que vamos fazer para atraí-los. Portanto, normalmente nessas igrejas ou nesses grupos religiosos que praticam tais crendices, eles praticam muitas vezes atraídos por trazer massas para o seu grupo religioso e também é produto de uma
má interpretação, de uma má hermenêutica. Eles pegam textos bíblicos, especialmente do Antigo Testamento, e acham, ou pelo menos utilizam, o ensino de que tais práticas devem ser normalmente praticadas em rituais que estão a serviço da população no culto. Então é aí que entra as pedras de Davi, o sal, a rosa de Saron, enfim. Nós temos que entender que dentro da história bíblica ou da história da salvação, os acontecimentos que estão narrados na Bíblia, eles não querem dizer necessariamente que devem ser praticados em rituais da igreja. Ou seja, tais pessoas torcem o texto bíblico, dão uma interpretação indevida ao texto bíblico e utilizam esses textos bíblicos dos seus rituais de culto, em formas de campanha. Isso é uma má utilização, tanto uma má interpretação quanto uma má utilização do texto bíblico. A Bíblia não me autoriza a utilizar os eventos, os acontecimentos da história da salvação, daquilo que se propagou durante a narrativa bíblica, a menos que a Bíblia ela tenha uma orientação para isso. Eu tenho que obedecer o que a Bíblia diz quando há orientação específica para isso. Nem todos os acontecimentos da história da salvação eles têm que ser recriados em um culto. Isso é utilizar indevidamente as Escrituras. E isso é uma prática comum em movimentos neopentecostais. Portanto, isso é um evangelho sincretista. O que nós devemos então fazer? Nós devemos então voltar à prática do evangelho verdadeiro. Devemos voltar à caracterização do evangelho. Como é que nós podemos então caracterizar o evangelho de forma conforme está nas Escrituras? Esse é um grande desafio para a igreja evangélica no Brasil. Nós devemos então, e estamos desafiados a uma pregação cristocêntrica. Nós temos que apresentar a pessoa de Cristo. A pregação na igreja evangélica, especialmente no Brasil, dentro desse contexto. Claro que em todos os lugares, mas estamos tratando agora especialmente no Brasil, deve-se enfatizar de forma veemente uma pregação cristocêntrica. Ou seja, o evangelho deve ser anunciado. O evangelho não sincretista, mas o evangelho que tem Cristo como centro. O evangelho que produz uma prática sincretista, que projeta o nome de uma pessoa. Este não pode ser o verdadeiro evangelho. Um evangelho estranho, portanto, está sendo anunciado hoje em nosso país. E como igreja evangélica, nós devemos então voltar ao verdadeiro evangelho. É assim que as Escrituras, elas nos ensinam. Portanto, o evangelho sincretista, ele não se sustenta nas Escrituras, ele foi condenado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Paulo encontrou uma região sincretista lá em Atenas, é registrado em Atos 17. Portanto, o evangelho sincretista, ele na realidade não é o evangelho, nem de evangelho poderíamos chamar. É condenado nas Escrituras, deve ser rejeitado por nós, que nós possamos propagar de forma clara, altissonante, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que você possa atentar para isso, que possamos voltar às Escrituras, que possamos voltar às bases do verdadeiro evangelho que estão sustentados e apresentados nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Que Deus, portanto, nos abençoe e que você tenha discernimento através das Escrituras, tenha sua mente e seu coração afinado com as Escrituras para discernir o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo daquele evangelho sincretista que na realidade não é o evangelho. Que Deus nos abençoe.